todo lugar. Ele está com você, está comigo, e Ele vai ficar até a consumação dos séculos, onde estaremos para sempre na sua presença. Onisciente, Hebreus capítulo 7, 25 diz: vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sabe de tudo o que acontece comigo e com você. Ele não está tomando caldo de cana nem suco de laranja na rede, não. Ele está agora vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por cada um de nós, porque Ele conhece o problema de cada um aqui. Ele sabe do que está acontecendo com você. Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua adversidade. Fica quieto, meu irmão. Tranquiliza a tua alma e o teu espírito, porque Jesus está intercedendo diante do Pai por você. Ele conhece tudo, Ele é Deus. Por causa desses 4 atributos, Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele é o fundamento da minha fé. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, mostra a diferença entre Jesus e os anjos. A partir do versículo 4 diz: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, quando introduz o primogênito de Deus no mundo, todos os anjos o adorem. Quanto aos anjos diz que de seus ministros, não é? Faz ventos, e de seus anjos faz labaredas de fogo. Mas do Filho diz, olha a diferença, dos anjos Ele faz o que Ele quer, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos de séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A Bíblia chama Jesus de Deus. Jesus é Deus, por isso Ele é o único fundamento da minha fé. Jesus é o único fundamento da minha fé, porque eu já estive em Israel 5 vezes, e todas as vezes que eu chego no jardim do túmulo, tem uma placa em cima do túmulo de Jesus: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo, cheio de glória, de poder e de majestade. O nosso Cristo não está morto. O nosso Cristo não está em evolução. Ele está cheio de poder e de glória. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Ele é vencedor. Ele é o fundamento da minha fé. Eu não posso botar alguém como fundamento da minha fé que tenha pecado também. Como é que alguém que peca pode ser o fundamento da minha fé? Como é que alguém que erra pode me salvar também? Carece de salvação. Mas em Hebreus 4,15 diz assim: não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou. Ele pode ser o fundamento da minha fé. Agora diz aqui que Ele é a principal pedra de esquina, a pedra angular. Sabe que pedra era essa? Era a pedra que sustentava uma construção, as paredes principais. Sabe como é que se escolhia uma pedra de esquina, ou uma pedra fundamental? Como é que os arquitetos e os construtores daquela época descobriam que uma pedra poderia ser uma pedra onde toda a obra estaria calcada nela? Vou dizer como é que era feito. Em primeiro lugar, os construtores, peritos, não é? Eles saíam vendo as rochas. Quando ele via uma grande pedra, ele diz: bem, ali tem uma possibilidade. Então a primeira coisa que eles faziam, eles possuíam marretas de pedras que foram pedras de esquina de outras construções, que eles cortavam e faziam aquelas marretas pontiagudas. Pegavam aquela marreta e davam cacetada mesmo naquela pedra. Pá, 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 pá. Se aquela pedra trincasse ou rachasse, não servia como pedra de esquina. Meu irmão, Jesus foi moído, Jesus apanhou, Jesus tomou pedrada, e Ele não trincou, Ele não cedeu, Ele cumpriu. Depois desse primeiro teste, tinha um outro teste.
Tiravam então aquela pedra do lugar, cobriam aquela pedra com folhas e galhos secos e tacavam fogo. Depois de cobrir toda aquela pedra com galhos e com folhas, tacavam fogo. Se a pedra trincasse ou rachasse com calor, não servia para ser pedra de esquina. Jesus passou pela prova do fogo. Em Mateus capítulo 4, Jesus, 40 dias e 40 noites de jejum. Quando Jesus foi tentado, segundo os especialistas, um homem há 40 dias e 40 noites de jejum sem comer, ele fica meio trôpego. A visão fica meia turva, ele tem até algumas alucinações de algumas visões, sabe? Assim, Jesus estava no momento de grande necessidade. Foi exatamente a hora que Satanás chegou, e diz a Bíblia, em Lucas 4, que fala da tentação também, que Jesus foi tentado em todo o tempo. A gente pensa que o diabo tentou Jesus só no final dos 40 dias e 40 noites. No final das 40 dias e 40 noites, Satanás jogou a cartada final, mas Jesus foi tentado durante todo o tempo. E talvez Jesus se segurasse em alguma pedra, em algum lugar, até para não cair de tanta fraqueza. O diabo veio e veio com tudo para derrotar Jesus. Foi a prova de fogo de Jesus. Quando o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que proposta fantástica, hein? Jesus com fome, debilitado fisicamente, fraco fisicamente. Mas Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transporta Jesus para o pináculo do templo e diz: te lança daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens para que não tropeces em pedra alguma. Jesus diz para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O diabo teve que ir embora. Jesus passou pela prova de fogo. Mas tinha a terceira prova, para saber se uma pedra podia ser pedra de esquina ou pedra principal. Logo após da prova de fogo, de colocar mato, capim, galho, árvore seca e tacar fogo para ela aquecer, para ver se ela trincava ou rachava, imediatamente depois disso, eles vinham com água fria e jogavam imediatamente, para que no choque térmico entre o calor que estava na rocha e a água fria, se aquela pedra não fosse de valor, ela ia trincar ou ia rachar. Se a pedra não fosse de valor, ela trincava ou rachava. Jesus também passou pela prova da água fria. Ele foi para a tumba fria, ele foi lá para o sepulcro, ele passou também por essa prova. Jesus foi lá para o lugar frio, o lugar solitário, na tumba fria, mas ao terceiro dia a tumba não pôde conter o Deus vivo, poderoso, ressurreto. Ele venceu a morte. É por isso que Jesus é a principal pedra de esquina. Ele passou pela prova da pancada, ele passou pela prova do fogo, ele passou pela prova fria. Ele venceu tudo isso e ele é o fundamento da nossa fé. Só Jesus pode salvar. Diz a Bíblia em Atos 4:12 que nenhuma outra salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Em 1 Timóteo 2:5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É só Jesus, meu irmão. Não troque Jesus por nada da sua vida. Ele é que tem poder de sustentar a tua fé. Ele é que tem poder de te ajudar na hora da provação. É Ele que tem poder de fazer você derrotar o diabo, vencer o pecado. É Ele que te dá força. Cristo é o único fundamento da nossa fé. Não troque, filho. Não troque Jesus por nenhum outro fundamento, porque só Jesus, só Ele e mais ninguém pode sustentar a mim e a você, a nossa fragilidade, a nossa limitação. Só Jesus pode te sustentar.